Muito bem, prazer ter você com a gente aqui no nosso podcast Culturando, aquele momento em que a gente fala da cultura de Macaé, das personalidades que ajudam a fazer a cultura, dos gestores culturais, mas também dos artistas da cultura local. E hoje eu estou recebendo um artista macaense, formado desde os seus primórdios em Macaé, que saiu de Macaé para estudar e que faz um trabalho fantástico com dois instrumentos muito difíceis, que são o clarinete, que são o saxofone. Aliás, para mim, o nome dele é Anderson Aprígio, está aqui à minha frente. Aprígio, prazer te receber aqui no Culturando. Prazer é meu, Silvio. Para mim é uma honra, né, estar aqui com você. Né? Abraço a todos os ouvintes aí. E estamos nessa empreitada, né? Esse trabalho aí árduo, mas muito gostoso. Eu estava começando a falar o seguinte, que para mim eu falei que o sax, tem um sax aqui na mesa, o sax é difícil, o clarinete, para mim tudo é difícil, até reco é difícil. Pois é, cara. Instrumentos musicais todos têm lá suas particularidades, né? Eu confesso a você que quando são alguns instrumentos que eu tenho muita inveja, eu vou usar esse termo no sentido positivo, muita inveja, quando eu vejo alguém tocar de forma bonita. É o violão, eu acho muito bonito, o saxofone e o piano. Piano eu toco também. São instrumentos que quando eu vejo alguém tocando de forma muito bonita, muito harmoniosa, eu me pergunto por que eu não tive essa predisposição para saber tocar um instrumento. Porque é muito bacana, cara. Deve ser muito legal. Como é que foi a tua formação de criança na música? Como é que você foi para esse lado aí? Então, cara, isso é uma coisa meio que de família, né? Não que toda a minha família fosse voltado para música, mas eu tenho meu tio que toca violão, o Roberval Aprígio. Tem o meu tio José Carlos também, que tocava pandeiro, né, tantã. Era da percussão. Da percussão. E é muito comum, no final de ano, né, Natal, a família se reunir, né, na ocasião. E meu tio levava violão para lá, levava uma caixa, aquele violão grandão. E eu sempre ficava ali olhando, né, observando ele tocar e aquilo. Mas assim, a gente não tem aquela pretensão musical, a gente gosta do som, a gente fica assim, poxa, que bacana, que legal, né? Mas nunca pedi, tio, me ensina a tocar violão, como às vezes em dia as crianças são mais atiradas, né? Isso. Mas a percussão me atraía bastante, né? O meu tio tocando pandeiro, né? E ele levava, eu queria tocar, não conseguia. Aqueles pandeiros tipo Maracanã grandão, pesado pra caramba. E ele tem uma coisa, uma sincronia de movimento, né? Que é difícil de pegar pra caramba. No entanto, eu tentava, mas não conseguia. Eu não consigo, eu gosto de tamborim, me viro no tantã, no repique, mas o pandeiro, por exemplo, aquela sincronia que ele pede para você fazer, eu não consigo fazer aquele negócio. Aquilo é muito difícil, cara. E eu te confesso que tentei muitas vezes, não consegui. Foi por um acaso, eu brincando, né, com o pandeiro, que eu consegui fazer a primeira levada. Aí eu fiquei doido, cara. Cara, que bacana, né? E em seguida eu comecei a estudar no Colégio Polivalente, né? Isso em 1986. Você é nascido em que ano? Eu sou nascido em 75. 75, né? Faço aniversário dia 23 agora de junho. E estudando no Polivalente, tinha banda marcial na escola. E na ocasião passou o mestre da banda, que é o falecido 57, uma pessoa que eu admiro muito, tenho um carinho até hoje, ele já faleceu. Foi muito difícil o momento quando ele faleceu, né? E um amigo, né? Um cara companheiro. E foi com a galera na sala perguntando quem queria tocar na banda. Eu prontamente levantei minhas mãos e fui. Aí comecei a tocar na banda e comecei a abrir caminhos para esse universo musical. Até então era só banda marcial, né? Essa percussão, a gente tocava. A banda da escola. Da escola, né? Da escola. A banda do Polivalente é famosa, se apresenta muito. No aniversário de Macaé. Agora tem a banda dos veteranos. Tem a banda dos veteranos, mas já não é a do Polivalente, né? Do veterano já é isso, já é aquela galera antiga, são os primeiros, né? Passaram pelo Polivalente alguns. Matias Neto, essa galera aí. Pelas escolas todas. Que foram referência pra gente, né? Essa galera aí, né? E aí, passando um tempo, né? De desfile, aquelas coisas do que era muito bacana, né? A Rui Barbosa, né? Aquelas bandas, né?
E a Dona Ângela, em Friburgo, tinha muitos concursos de banda de fanfarra. Isso. Então, a Dona Ângela começou a trazer essa ideia de banda de fanfarra, que era polivalente de banda de fanfarra, e a gente não tinha conhecimento nenhum. Mas ela trouxe as informações e botou a banda num circuito para disputar esses concursos de fanfarra. Então, no primeiro momento, foi aquela correria de mudar o uniforme, de mudar a maneira de tocar, aquela coisa toda. E fomos a primeira vez no concurso, né? Chegamos em Friburgo, cara, era muita banda, né? Era muita banda. E a gente foi, se eu não me engano, quase com 60 componentes ou mais, né? Eu lembro que era enorme. Caramba. E a gente chegou lá, tomou um susto, né? Porque aquelas bandas tudo pequenas e só a gente gigantona, né? E a gente... Ela falou algumas coisas sobre a novidade da banda fanfarra, ensinou a gente que era Polânia, que começou a ensinar alguns apetrechos, né? E depois a gente começou a tomar um outro formato de banda. Ela começou a querer fazer a banda com instrumentos de músicas. E nisso ela falou, olha, tem um quinteto, né, aqui em Macaé, que a gente é colega muito antigo, né? Que tá todo mundo envolvido com a música até hoje, né? Uns profissionalmente, outros por hobby, mas estamos aí, né? E falava, meninos, vou botar você aqui para estudar música. Né? E ela falou, Macaé tem 2 bandas musicais, que é a Lira e a Nova Aurora. Mas eu não tinha noção nenhuma que era a Lira e que era a Nova Aurora. Né? E eu lembro que eu passava com meu pai na Rui Barbosa, eu lembro do Prédio Azul. Né? A Lira eu não tinha conhecimento onde que era, porque a gente morava lá na Grande dos Cavaleiros, lá para dentro. Antigamente chamava apelidado de Mulambo, né? Que era um então, meio de mato, né? Meio de mato, e a gente não tinha muito contato para essa área de cá, né? E aí, um belo dia eu fui em Nova Aurora para querer saber como é que funcionava essa questão de aula de música. Aí fui lá, me inscrevi e comecei a fazer aula de música na Nova Aurora, né? O primeiro professor lá foi o finado seu Luiz Lopes. Aí daí comecei a tocar no Nova Aurora, aí comecei a expandir. Você tinha que idade, mais ou menos? Se eu não me engano, acho que eu tinha 11 anos para 12. Então, você nasceu em 75, em 91 você tinha 16 anos. Nessa fase mais ou menos, principalmente lá naquela época, começo dos anos 90, um jovem de 16 anos, ele pensava em carreira militar, era muito comum, ou a tentativa de ser jogador de futebol, que também era uma aspiração muito comum. Essas coisas não passaram pela tua cabeça? Na minha cabeça, tinha muito aquela conversa na Nova Aurora de você ser músico militar. Então passou na minha cabeça de um dia, mas não sabia como. É porque a gente não tinha muita formação, não tinha internet, a gente não tinha... Que é o que existem hoje os oficiais músicos. Os oficiais músicos, né? E não tinha, a gente não sabia como é que chegar lá, né? O pessoal falava, você tem que ser músico militar, tem que ser músico militar. Tá, mas tudo bem, ser músico militar, como é que eu faço? Quem que me leva? Então, comecei a tocar, né? E só música de banda. E a virada de mesa, assim, para um caminho maior, foi quando a Petrobras tentou montar uma orquestra, uma big band. Né? Aí, nisso, o maestro Charutinho, um trompetista macanhense também, um cara que é, para mim, um dos caras mais fantásticos que já conheci na vida, como musicista e como pessoa também, né? E fez um catacata nas bandas de músicos. E eu fui um desses. Começamos a tocar, né? E nisso, alguns petroleiros lá que estavam começando a querer entrar no meio de música, me tocou. Aí eu conheci lá um colega, né, que esse cara para mim, ele foi o divisor de águas, que é um amigo chamado Sobral, né, ele começou a tocar saxofone, né, também com muita dificuldade. E na nossa mente era só música de banda, né, essa coisa de jazz, essa coisa de bossa nova, chorinho, MPB. Nada, era dobrado, música de banda, o popular das bandas, né? E aí o Sobral começou a me apresentar os repertórios de música popular, né? Fagner, essas coisas, eu comecei a ter curiosidade daquilo, né? E ele me dava umas partituras, eu comecei a tocar, comecei a tomar gosto, né?
E tinha um outro cara que ele Mas aí começou a tocar... Toca em casa, né? Qual instrumento? O saxofone. O saxofone. Já o sax. Inclusive, o instrumento que eu ia aprender a tocar era o trompete. Né? E aí na Nova Aurora tinha um senhor, né? O falecido Delarey. Não sei se o Delarey é falecido ainda. Posso estar enganado. Trompete é aquele que o Silvério Pontes toca, Isso, né? 3, né? E, cara, eu cheguei na Nova Aurora, foi um troço muito engraçado, porque eu cheguei e queria aprender a tocar saxofone, mas não sabia nem o que era saxofone, né? Porque falava, né? E na banda, quando a gente começou a ter instrumento de música, a Dona Gida traz um pessoal de Conceição de Macabu, Madalena. Então tinha um cara que tocava um instrumento que era o saxofone tenor. Aí que eu fui conhecer. E aí cheguei lá, Delarei e falou assim, cara, você podia tocar tuba, né? Eu falei, tuba, que instrumento é esse? Aquele bocona grandona. Não, você tem uns lábios grossos, né? Eu falei, pô, mas o que tem a ver uma coisa com outra, né? Aquela coisa de banda, né? E eu falei, cara, não vai ser isso, eu quero tocar trompete, na verdade. Aí depois eu caí nas graças do saxofone e conheci um rapaz aqui em Macaé também, que era Edgar. Na época eu não conheci ele também, alguém me apresentou ele. Ele tocava de ouvido, não lia, né? Mas ele vinha com uma conversa, cara, pô, vamos tocar uns jazz, umas coisas todas. Cara, eu falei, mas jazz? Que é isso, né? Como é que música é essa? Aí ele me mostrou algumas coisas e me deu uma cópia, né, de um livro de técnicas de improvisações, né, de americano, né, tudo em inglês, mas as partituras a gente lia. Eu fiquei curioso, achei que legal. Mas aí que tá o negócio, aí eu volto lá no Sobral, aí o Sobral me mostrou, comecei a tocar popular, aquela coisa toda, né, e foi aonde que o sertanejo começou a tomar essa forma, né, com Leandro e Leonardo, começaram a crescer. Dessa época aí. Dessa época aí. E tinha um amigo na Nova Aurora, que era o Marcelo, né, filho de Cecil Pereira, baixista, irmão de Dulcilano Pereira, de Vanderlei Pereira, que são exímios musicistas, né? O Dulcilano nos deixou recentemente, né? O Vanderlei, ele é deficiente visual, mora nos Estados Unidos. E eu ia para casa do Marcelo, né? Porque a gente saía da Nova Aurora, a gente batendo papo. E aí eu comecei a ouvir essas coisas de jazz, essas coisas MPB na casa do Marcelo. Porque o Cecil tinha muita coisa. Tinha devia ter uma coleção. Cara, tinha muita coisa boa. E aquilo me atraiu, né? E aí foi onde eu comecei a entrar em outros caminhos, né? E daí eu ouvi um disco de um saxofonista chamado David Samba, que inclusive morreu agora dia 6 de maio, americano. Cara, eu achava o som do cara, poxa, nunca vi uma coisa alucinante, né? E aí eu vi aquilo, comecei a me apaixonar pelo saxofone. E na Globo tinha um comercial que esse comercial era uma das músicas que o David Sambor tocava, que era uma música chamada Maputo, né? Uma música em homenagem à África, né? Que tem essa cidade lá. E daí eu ouvi muita coisa na casa de Cecil, mas tinha um disco na casa de Cecil que para mim foi muito especial, que é um disco de um saxofonista que ele me mostrou, para Pri, já escuta esse cara aqui, que era o Idriss Baudouin, é um saxofonista francês, mas mora no Brasil há muitos anos, né? E eu ouvi aquilo e fiquei louco, né? O cara tocando um monte de nota, aquilo, cara, como é que o cara faz aquilo, né? Como? Né? Aí o Cecil começou a me falar algumas coisas de jazz, né? Aí eu comecei a tocar algumas coisinhas. E aí eu volto ao Sobral de novo, que eu falo que é o divisor de águas. Aí eu falei com o Sobral, rapaz, eu conheci um saxofonista chamado Idriss Baudouin na casa de Cecil, um disco de vinil, né? Tinha um Claudio Roditi tocando trompete, que eu conheci depois assim também por ouvir. Cara, eu fiquei louco com o cara. E nisso, sem querer, o Sobral já conheceu o Idriss Baudouin e começou a fazer as aulas com o Idriss, no Rio, né? E eu, toda vez que encontrava com o Sobral, eu falava, pô, Sobral, cara, esse Idriss é um cara, pô, fantástico. E ele não dizia nada. Ele não dizia nada, né? E um belo dia, ele chegou pra mim e falou, Pri, você vai fazer um quê no sábado? Eu falei, cara, eu tô em casa estudando. Vamos dar um pulo comigo no Rio? Não, vamos lá na minha casa. Não foi lá no Rio. Eu falei, sabe o que, Pri? Eu montei um estúdio lá em casa. Eu vou apresentar você a uma pessoa. Mas também não falou nada. Né? Eu, moleque, né?
eu tinha uma leitura muito boa, né? Eu escrevia partitura o dia inteiro, vivia escrevendo, né? As músicas só para mandava. E falava, para você tem que me devolver, porque essa coisa de xerox, né? Eu acho que era fax, mas não tinha xerox, Sim, né? sim. Eu era mimeógrafo. E eu escrevia aquilo o dia inteiro. Pô, escrevia partitura demais. E a minha pasta era cheia de coisa. Tinha música que eu gravava só de escrever, né? E foi sempre muito dedicado, né? Aí eu falei, Sobral, mas como é que eu chego na tua casa? Não, pá, relaxa que eu vou... Mas não é só dedicação. A pessoa tem que ter um cérebro predisposto à musicalidade também. Não? Porque, assim, música, talento, são 2%. 98% é a relação. Mas tem que ter o 2%. Tem que ter o 2%, ajuda muito. Quem não tiver os 2%... Você pode fazer, mas na forçação de barra, mas... Não vai ser bom. Pode ser bom, mas o caminho às vezes pode ser um pouco mais longo. Você acredita que alguém que não tenha predisposição nenhuma pode fazer alguma coisa boa em música? Boa, eu falei coisa boa. Cara, eu nunca parei para pensar essa análise que você fez, não. Porque o cérebro humano é uma caixinha de surpresa. Pode ser igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não tem um talento do Messi nem do Neymar, que já nasceram com um talento nato. Mas a galera diz que ele ralou muito para poder ele chegar ao que ele chegou. Ele se condicionou. Ele se condicionou aquilo. Ele se condicionou, é verdade. Você fica um cara meio duro. Né? Mas não é um cara que bala como o Neymar, que bala como o Ronaldinho Gaúcho. Como o Ronaldinho Gaúcho, que é fenômeno, né? Que é um cara monstruoso. Né? Ele vai fazer. Então eu acredito que na música pode ser que aconteça isso também. O cara vai tocar duro, mas às vezes esse gingar, esse bailar, essa leveza... Vai faltar um pouquinho. Vai faltar né? um pouco. Eu te interrompi. Então, você lia muita partitura, você copiava as copiava partituras tudo, e estava convidado para ir à casa dele num sábado. Aí ele falou comigo, sabe que sua mãe deixa você ir? Que era garota? Não, eu falei, minha mãe deixa, não tem problema não. Aí ele foi e me buscou. Aí eu cheguei na casa dele, ele falou, Pri, senta aí. Aí eu sentei no sofá da sala. Monta o saxofone, né? E falei, tá bom, montei o saxofone. Aí ele falou, meu estúdio é ali, tá? Quem vou te apresentar tá ali, daqui a pouco ele vem aí. Tranquilo, eu nem imaginava. Você não tá imaginando. Nem imaginar, né? rapaz. Aí ele abre a porta, aí saiu lá de dentro do quarto o Idris Boldrar. Aí eu regalei o olho assim, gelei. Eu falei, cara, eu não acreditei. Aí o Idris falou, opa, tudo bem? Você que é uma Prijo, né? Eu falei, pô, sou eu sim. Rapaz, o Sobral falou muito de você. Disse que você lê pra caramba, né? Aí eu falei, cara, eu leio, né? Eu dou minhas pra caramba é por conta dele. Né? Falei, vamos tocar alguma coisa junto? Caramba, cara. Caraca. Eu falei assim, você já tocou jazz, alguma coisa assim, bossa nova, MPB? Eu falei, não, eu toco música de banda, eu toco dobrado, marcha, o popular, são os arranjos populares de banda. Ele falou, tá bom, então vamos. Eu trouxe umas coisas aqui, vamos testar. Ele trouxe um álbum, né, de Charlie Parker, né? É um omnibook de Charlie Parker, partituras. Aí eu li aquilo ali, era muito comum a leitura, né? Colcheia, assim, nada muito grave, né? Mas tinha muita coisa de salto, né? Aí ele sentou do meu lado com um violão. Falou, vou fazer isso aqui e você entra. E eu todo nervosão, tremendo. Mas aí, cara, parti pra dentro. Tô tocando, tocando aquele negócio do quadrado, né? Aquela coisa de banda, né? Ele falou, cara, realmente você lê muito. Mas, assim, tem umas coisas aí que a gente precisa corrigir. Você precisa de azeite. Exato. Um salzinho. Um salzinho de tempero aí pra poder dar. Aí ele falou assim, olha, aí a gente vai falar vou falar um pouco sobre a questão de linguagem jazzística, né? Precisa de ter outra levada, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, você já tocou violão alguma vez? Eu falei, não. Piano, nada. Não, só o saxofone mesmo. Então, olha só. Pra gente entrar nesse universo de improvisação, você precisa ter uma proximidade com a harmonia, que é uma das escrita musical, uma das linguagens que tem dentro da música. E ele falou, mas como é que eu faço isso? Olha, você procura em Macaé se tem alguém que toca teclado, piano, violão e pede para fazer umas aulas, não para você ser um expert, um instrumentista fora do normal, mas para você tocar o time de você ouvir, escutar a harmonia, porque depois a gente vai trabalhar. Eu não vou estar aqui toda semana,
mas a cada 15 dias que eu vier, você vem aqui que eu vou te passando algumas coisas. E nessa época eu estudava teoria musical com o Lucas Vieira. Como é que os extremos vão mudando aí a coisa. E eu estudava teoria com o Lucas Vieira, e eu cheguei com essa novidade pro Lucas, assim, novidade para mim, mas pro Lucas era uma coisa muito comum, né? Porque ele tocava com o Ivan Cury, né? E eu falei, Lucas, estou estudando com um saxofonista. Estudando, vou começar. E ele falou para mim, não estudar o piano para ser pianista, mas para conhecer harmonia, só para estudar acorde, para poder ter questão de audição, né? Aí o Lucas olhou para minha cara assim, estudar o quê? Acorde? Como assim estudar acorde? Não existe estudar acorde, você vai tocar o quê? Lucas, você é professor. Que você está falando o quê? Imagina eu que eu estou pensando. E ele falou, mas improvisação, tal. Aí o Lucas foi piano, a improvisação é fácil. Aí, fácil pra ele, né? Pô, pra ele, né? Aí ele começou a tocar Garota de Ipanema, tocar um monte de coisa, que ele é pianista erudito. Ele começou a fazer um monte de escala, eu botei a mão na cabeça, que isso? Aí eu falei, Lucas, mas e aí? Eu preciso estudar com o professor. Cara, se for pra ficar te dando acorde, eu não vou dar aula pra você, não. Aí ele viu que eu fiquei meio assim, triste, né? Que o Lucas era muito bravo, né? Sério, mas ele era um cara assim, muito amoroso, né? Porque ele gostava mesmo. Se ele não gostasse, sai de baixo. Aí ele falou, então tá bom, senta aí no piano aí, vamos fazer uma experiência. Aí eu sentei, coloquei a mão naqueles piano dele, né? No piano dele, o piano dele todo cheio de craca, de sujeira, né? Ele todo jogado as coisas dele. Aí ele olhou meus dedos assim, cara, você tem uns dedos assim muito compridos, cara. Pô, muito legal, gostei dos seus dedos. Vamos fazer o seguinte, não vou te ensinar só acorde, não vou te ensinar a tocar piano mesmo. Né? E nisso, desculpa, vamos abrir um parênteses, que nisso eu já ia ao Rio para tentar começar a estudar na escola brasileira com um Botelho. Né? Você me perguntou antes da entrevista. Isso, né? A gente está no ar, Isso. E fui ao Rio, né? Antigamente na Guitarra de Prata tinha muitas lojas de instrumentos musicais, né? Era na Rua da Carioca. Na Carioca, né? Rua da Carioca. E eu, molecão, eu ri sozinho, cara. Pegava um ônibus macaense ali, né? Falei, meu avô, o Rio. Não tinha noção nenhuma, né? Sabia. Mas aí eu lembro que a minha referência era pegar um ônibus que era no Rio, acho que era A41, 71, que era o sentido Gávea, né? Que ele passava na Rio Branco ali. Você descia na esquina? Eu descia na esquina. Era o que eu peguei, que me ensinaram, né? Imagina, não ter GPS, não ter nada. Então era anotado no papel. Aí cheguei na Guitarra de Prata, cara, eu li lá muito instrumento, eu fiquei fascinado. Né? Instrumento. Aí o Lucas me indicou alguns livros para comprar, que era o Ana Madalena Bach e Ferdinand Beyer, eram 2 livros para técnicas pianísticas. E trouxe o livro e comecei a estudar com ele. Aí comecei a me apaixonar pelo piano. Né? Aí estudava Bach, eu tocava as músicas de Bach no piano, né? Aquelas fugas da mão esquerda, mão direita, brigando para lá e para cá. Tocava as coisas de Chopin, Mozart, né? E tudo aprendi com o Lucas. Né? Aí fui me adentrando a entender esse universo. Né? Consegui ter um contato com o Idris, acho que umas 2 ou 3 vezes. Né? Foi o suficiente para eu ter conhecimento de outras coisas. Né? E daí eu acho que eu não sei se o Idris teve que voltar para a França, eu não sei se porque o Sobral foi transferido para Petrobras, que depois eu perdi o contato, eu não me lembro muito. Mas aí eu continuei a esse caminhar aí de estudar, aí comecei aí comecei a tocar piano mesmo, né? Estudava piano, né? E aí a história com o piano é muito longa, né? A gente vai precisar de... O piano para você funcionou como uma base. Como uma base, né? Mas que abriu muito minha cabeça musicalmente falando. Né? Porque é um instrumento muito completo, te dá uma dimensão técnica de escuta muito ampla. Né? Porque o músico solista, como no caso do saxofone, são instrumentos que não são instrumentos harmônicos, são instrumentos melódicos. Né? Então você pensa muito melodicamente. Né? Mas o piano te faz pensar harmonicamente a música como um todo, né? Com uma dimensão maior. Então isso fez eu unir o útil ao agradável, a questão melódica do saxofone, e com esse ambiente sonoro do piano, essa questão de harmonia, minha cabeça musical ela começou a pensar de outra forma.
né? Abrir um leque para outras informações. Voltando lá no seu ídolo, ele falou que ia te ensinar piano porque isso ia te dar versatilidade no improviso. E deu realmente? Deu. Assim, eu não digo que eu sou um músico improvisador, né? Eu improviso. Por quê? Porque eu mudei a área musical. Eu saí da música popular para estudar música erudita. Sem contar que eu acho, se eu estiver errado você me corrija, mas assim, o improviso não é um modelo, o improviso é um recurso. É um recurso, você cria na hora. É um recurso. Você tem as ferramentas, que é o conhecimento de harmonia, conhecimento técnico da teoria musical, escalas, e você vai ter todas as ferramentas possíveis de conhecimento para você ter a facilidade e a habilidade de criar. Isso. Né? E improvisar quando for necessário. Improvisar quando for necessário, né? E aí existem várias técnicas, né? A questão virtuosística, tem a galera que gosta de improvisar mais melodicamente, né? E eu gosto mais desse ambiente da melodia, aquela que toca mais um pouco o coração, que toca mais a alma, né? E nisso tudo, por isso que eu gosto muito do Dominguinhos. Porque Dominguinhos, para mim, é um gênio, porque é um cara que ele consegue, da simplicidade, fazer com que as pessoas, ao escutar, se apaixonem. Que eu acho que isso é o legal. O Dominguinhos do acordeon. Acordeon. Que eu acho isso legal. Então eu fui fazer, aí estudando clarineta com o Botelho, né, aula particular, né, estudei na Escola Brasileira de Música, e depois tive uma oportunidade também de ter algumas aulas com o Lucilano Pereira, né, e o Lucilano já falava umas coisas muito bacanas, né, na época, Prijo, o legal é você fazer uma academia, fazer uma faculdade, fazer uma universidade. E eu fico com aquilo na cabeça. Aí nessa de contato com pessoas, conhecendo um amigo daqui, outro dali, eu vi falar no Conservatório Brasileiro de Música. Aí eu comecei a pesquisar em jornais. Respeitadíssimo, né? Respeitadíssimo. Comecei a pesquisar em jornais, né? Aí depois veio a internet, né? Discada, aí facilitou o acesso, você tirava o telefone. Aquela plaquinha modem, né? E eu lembro que... Você clicava para ver uma foto, saía no sacolão, passava no açougue, na loteria para pagar a conta. Quando você voltava, ela estava acabando. Estava acabando e pensar. Aí todo mundo tinha paciência, né? Todo mundo esperava. Todo mundo esperava. É impressionante como todo mundo esperava. 2 segundos... Você já quer esmurrar o computador. É verdade, é verdade. E eu lembro, e assim, o primeiro computador que eu tive foi um 486. Nossa, que uma carroça. Eu tive também. Mas era moderno, né? Era moderno pra época. Eu comprei de um amigo, né? E logo assim me casei. Quando saiu o Pentium, então todo mundo achou uma maravilha. Maravilha, né? Aí eu me casei, morei aqui na Teixeira de Gouveia, né? Aqui lá do Correio ali, na Sotanias, um senhor que consertava acordeon. Então eu via acordeon todo dia. Aí foi a Lagosnet que tinha em Macaé. Isso. Entendeu? Aí foi lá, instalou em casa. Também a internet funcionava e o telefone parava. Isso, exatamente. Aí eu comecei a pesquisar e passou um tempo, cara. Aí depois eu me casei, tive meu primeiro filho, né? E depois veio minha filha, 2004, né? Meu filho em 2000. E aí entrei, aí já estava tocando já, clarineta por aqui, né? Já estudando com Botelho, aquela coisa toda, né? E daí eu fui fazer o vestibular para o conservatório, né? E eu tinha uma bagagem teórica boa, porque eu estudei com o Lucas que me deu toda a formação teórica. E estudando saxofone como eu estudava muito. Eu estudava uma média de 8 horas, 9 horas por dia. Garoto, né? Às vezes os colegas, cara, vamos à praia. Ah, meu irmão, vai vocês, eu vou ficar aqui estudando. Mas músico tem que estudar, né? Tem que estudar. É inevitável, né? Estudar muito. Estudar muito, né? Mas aquela época a gente não tinha tanta oportunidade como hoje, né? Hoje em dia, você com a internet, você compra o seu material onde você quer. Você tem acesso ao YouTube que a gente não tinha naquela época. Então a gente tinha que estudar no grosso, né? Então a gente era muito mais aprimorado, porque a gente tinha que ir na raça. Não tinha alguém que senta ali para falar junto, né? Hoje em dia você tem um mundo de coisas, chega até a ficar chato, né? Que todo mundo hoje quer oferecer curso na internet. Às vezes eu nem olho, porque é muita informação que eu acho que às vezes até atrapalha quem quer iniciar. Eu tenho muito cuidado, não tenho nada contra, né? Cada um vai
criando seu espaço. E daí fiz o vestibular. Foi muito interessante o vestibular, porque quando eu comecei a ter experiência, né, de conhecimento, né? E eu já estava aqui tocando clarineta, né? Eu já fazia um duo com a Maria Luísa Urquiza, você lembra dela? Sim, de nome. Né? Então ela que criou aqui a Sociedade Musical Macaense, promovia concertos. Sim, né? sim. Então a primeira contato com música... Depois acho que ela foi morar na região serrana. Não, ela foi pro Rio mesmo. Ela foi pro Rio. Ela passou lá no Rio. Sim. E aí comecei a ir na casa dela aprender com ela algumas coisas, né? De música de câmara, né? Eu já tinha uma certa bagagem com o Botelho, né? De estudar com o José Botelho, clarinetista. E daí comecei a fazer um contato com ela, a gente montou um duo. Né? Aí foi onde eu fiz o vestibular e passei, foi aprovado, né? E fiz os 4 anos, né, na graduação. Você é bacharel em clarinete. Em clarineta. É clarineta ou clarinete? Cara, é muito cultural, né? Mas tem clarineta, eu gosto mais de falar clarineta. Tem gente que gosta de clarinete. Né? Mas eu acho... não tem muita... não é questão de cultura mesmo de falar. Né? Mas eu prefiro clarineta. Que é um instrumento... casca grossa. Polivalente, né? Casca grossa. É um instrumento sem vergonha. Danado, cruel. Né? Bom, você hoje, você ensina música? Ensino. Você faz musicalização, não é isso? Para crianças? Aí é um lado da questão pedagógica. Eu faço trabalho de musicalização em escola. Né? Aí é aquela, quando você me perguntou na nossa conversa, bacharelado, aí eu falei, eu tenho uma licenciatura também, que é outra graduação que eu fiz. Depois fiz pós-graduação também em música de câmara. Formei, além de formar o duo com a Maria Luísa, depois no Rio formei um trio, né, que é clarineta, piano e violoncelo, né, 2 amigos de lá, o Hudson, que toca violoncelo na Orquestra Nacional, e o Leandro Turano, que é pianista, né? Que é pianista, a gente fez um duo. A gente tocou aqui em Macaé também, na Sociedade Musical Macaense. Tocamos no Rio. E aí, nesse universo aí, fui desenvolver a questão... Na escola eu caí de paraquedas, né? Essa musicalização com as crianças é para crianças em que faixa etária, mais ou menos? Então, o que acontece? A gente tem a questão de musicalização, que é trabalho esse processo inicial, né, de introduzir as crianças no ambiente musical, né? Então eu começo com a flautinha. Eu começo na educação infantil, né, que é o processo de desenvolver as potencialidades das crianças, que através da musicalização a gente desenvolve a questão da escuta, da coordenação motora, da questão da linguagem, da questão sensorial, né? E você já começa a introduzir as crianças ali nesse universo musical lúdico, dele ter o contato com os sons, com a qualidade do som, né? Aí você tem várias coisas, né? Além de jogos, de brincadeiras, você traz músicas para eles ouvirem, você consegue desenvolver essas potencialidades através de apresentar alguns recursos, deles conhecer que através do corpo ele pode fazer música, pode fazer som. Então é muito legal. É a faixa etária que eu mais gosto de trabalhar, é a educação infantil, porque é a fase da descoberta, da curiosidade, né? Então, aí a gente usa umas linguagens bem coloquiais, né? Não tecnicamente musical, né? Por exemplo, eu não uso falar com crianças de educação infantil som grave e som agudo. Eu uso falar som grosso e som fino, porque para ele assimila mais, né? E aí eu vou fazendo esse trabalho inicial com eles. A criança é muito musical, né? Na verdade, a gente já nasce musical, né? A gente já nasce com ouvido musical, né? O que acontece é que a gente vai entrando nesse mundo exterior, quando a criança nasce, a gente vai tendo contato com os ruídos. Então, quando isso não é estimulado, a acessibilidade, isso vai se perdendo. O ouvido musical ele vai diminuindo. Então, a importância da musicalização. Porque com o trabalho de musicalização, você não deixa isso apagar. Né? Não que você está trabalhando para formar um artista, mas você está trabalhando para tornar um ser humano sensível, né? Um ser humano crítico, um ser humano que sabe distinguir o valor da arte, da cultura. Ele que vai conseguir ter essa questão de saber ouvir uma coisa, saber diferenciar de outra. Né? E isso é muito legal. Né? Então, quando a gente desenvolve esse trabalho de musicalização, a gente está estimulando esse ouvido a não perder essa dimensão musical, que a gente já nasce naturalmente, né?
Então, a importância da musicalização na escola por causa disso. Aí vai passando as etapas. Aí depois o aluno ele já vem para mim para alfabetização. Aí eu já começo a introduzir a flauta doce, que aí você já trabalha a questão da linguagem, a questão da escuta, você trabalha a coordenação motora, porque pensa que flauta doce é fácil, mas é super difícil. Né? Porque você trabalha com você tem que ter um cuidado, porque o cérebro, ele é uma pessoa comum, você usa mais um lado. Mas o músico, ele acaba usando os dois lados, né? Que é a questão tem um teórico, né? Que é o Gardner, né? Que fala das múltiplas inteligências, né? E a musical, que a gente precisa estar sempre estimulando, né? Então, e a gente vai trabalhando isso com as crianças e a gente vê o crescimento, né? Hoje eu tenho um aluno que estudou comigo desde pequeno, que vive de música. Inclusive tem um que se formou recentemente pela Unirio, né, como guitarrista. Legal, que inclusive bacana. ele fez uma composição no período da pandemia e ele, de tanto ele me ver tocar clarineta na escola, apresentar a clarineta, ele escreveu uma música no meio da pandemia que tem a ver com Covid, né? E ele me ligou: Anderson, eu preciso que você toque uma música que eu compus, porque essa música eu pensei em você o tempo inteiro. Aí ele escreveu a música, fez composição no Unirio, né? E eu lembro que a mãe dele falava: não, André vai ser um engenheiro. Eu falei: não, André vai ser músico. Não, ele vai ser engenheiro. Ele vai ser músico, depois você me fala. Que, cara, ele tinha uma habilidade tão grande de tirar música de ouvido. Ele tocava as músicas super difíceis, cara. Pegava de ouvido aquilo. E ele toca muito. Toca muito. Pra mim ele é um gênio. Né? Tira cada coisa assim que eu fico olhando, cara, nem eu tiraria isso. E aí ele mandou a partitura para mim, gravei, porque a gente não podia ir presencialmente cada Covid, né? Aí já no final do Covid, né, eu gravei, né, fiz as montagens que ele pediu, aí ele apresentou a música lá na Unirio, né? Tá até no YouTube, né? E tem outros alunos aí que passaram por mim, que tá todo mundo, a maioria envolvido com música, pode não estar vivendo profissionalmente, mas sempre tem contato com Mas alguns estão direto ou indiretamente. Então, diretamente. Legal, que bacana. Você, no processo de musicalização com as crianças, nessa primeira fase já dá para sacar, pô, esse aí vai dar caldo? Ainda não. Não? Porque tudo é um processo, né? Porque na verdade... Não pipoca um mini gênio já nessa fase? Não. Já aconteceu de eu ter uma aluna e de descobrir que essa aluna tem ouvido absoluto. Não sei se você já ouviu falar de ouvido absoluto. O absoluto é aquele que identifica qualquer nota, qualquer nota, né? Seja numa gargalhada, numa freada de carro, numa batida de porta. Isso me deu um susto, porque essa aluna, eu estava na sala tocando, e essa aluna chegou e falou: professor, né, no primeiro ano de alfabetização. Ou seja, uma criancinha. Sim, essa música, essa nota aí é dó, né? É ré. Aí aquilo me assustou. Eu falei: caramba, essa menina tem ouvido absoluto. Aí eu falei, na época, pra mãe, acho que é Isabela o nome dela. Falei: bota ela pra estudar piano. Ela foi estudar piano. E de repente mostrou que ela tinha ouvido absoluto mesmo. Mas assim, tem aluno que... Aí quando o aluno, às vezes, assim... Eu já consigo perceber isso mais quando o aluno está no segundo ano, terceiro ano, que ele está se dedicando. É claro que eu não forço a barra, né? Eu quero que ele toca pelo prazer de tocar. Eu não uso camisa de força. Né? Porque você está trabalhando com sensibilidade, você está trabalhando com o ser humano. Então você tem que dar todas as ferramentas necessárias para ele gostar. Eu não posso afastá-lo. Né? Mas tem vários aí, alunos aí tocando. Não, até porque eu imagino que a musicalização, toda a complexidade de raciocínios, de formulações, de física, porque a música tem muita física. Exatamente. Tem muita física. Tem muita física. E elementos matemáticos também. E tudo isso pode potencializar a mente de uma criança, de um jovem, a vir a se tornar, por exemplo, um fabuloso engenheiro. Ele necessariamente pode não ser músico, mas a sensibilidade musical pode servir de fio condutor para ele fazer e desenvolver tantas outras áreas. Exatamente, né? Porque assim, que é o bacana que eu gosto da musicalização, porque assim, não é você trabalhar teoria musical a grosso modo, porque isso é muito complicado, né? Porque você está ensinando, está colocando o carro na frente dos bois. Como é que você vai falar de som para ele cantar se ele nunca experimentou? Se ele nunca ouviu?
né? Eu lembro que um determinado momento eu estava como coordenador da Imarte, né? Escola de Maria José Guedes. E eu fui aplicar prova para um pessoal que ia fazer curso básico, fazer curso técnico. Eu percebi que tinha uns adultos que não sabia fazer a voz mudar de lugar, né? Eu tocava lá no piano, ele não sabia acompanhar. Isso me chamou a atenção, cara. Ele nunca teve experiência com música, de uma certa forma. Então, e só que a gente tem um diferencial no Brasil, que a gente tem a riqueza das músicas folclóricas. Né? É verdade. E isso faz parte da nossa cultura. E a gente acaba tendo esse contato com a música desde pequeno. As professoras, né? Lá na origem. Nas origens, né? Nossos avós. Isso, né? Que a gente não sabe quem fez essas músicas, né? Mas elas estão aí, né? E são riquíssimas. Você tinha uma cultura de oralidade, né? Exatamente. Que vinha atravessando gerações, você não sabe quem fez, de onde saiu. Que é o domínio público. De onde saiu, você sabe que foi cantado, né? Isso. Aí a gente... E isso dá muito mais... gás e emoção pra gente quando você vai para uma universidade e você acaba encontrando com essas músicas. Então essas músicas, a maioria delas são para análise, né? A gente tem muitas das análises teóricas que é utilizado com base nas canções folclóricas, né? Principalmente numa das atividades que a gente aprende na faculdade, que além de várias grades que a gente tem, temos o solfejo, né? Que é cantar as notas na alturas. Então a gente começa a aprender ali o centro tonal a partir das canções folclóricas, né? Que a professora pedia pra gente cantar. Você precisa perceber o centro tonal da música, é o primeiro, quinto, primeiro, para resolver. Então você começa a ouvir isso na música folclórica. Às vezes você começa a ter primeiro contato com improvisação através das músicas folclóricas, né? Então, olha a riqueza que tem isso. São músicas simples, mas tem por trás uma coisa elaborada, assim, que abre muito o leque. Então, trazer isso para o universo infantil é muito legal, né? Às vezes, por uma... até ignorância, né? Às vezes alguns adultos, alguns professores querem colocar músicas adultas para criança, né? Eu acho muito ruim isso. Criança tem que cantar como criança. Criança tem que ter esse ambiente como criança, né? Então, ter esse prazer. E daí minha vida é construída tudo nisso, na base da educação musical, ensinando o trabalho de musicalização na escola, mas também como artista, né? Esse aí é Anderson Aprígio, um artista e um músico macaense. E como artista, eu já assisti um show teu fabuloso no Teatro Municipal de Macaé, que em breve vai estar reaberto. Quais os últimos shows que você fez? Por onde você está se apresentando? O artista Anderson Aprígio. Bem, o meu último trabalho assim de peso foi em Santa Catarina, né, que aconteceu lá um evento chamado HJ Conference. É uma conferência de vários empreendedores, né? Então teve vários palestrantes, né? Cafu palestrou, Tandy palestrou, o Henrique Fogaça, Luiz Justo do Rock in Rio, né? Essa galera toda estava palestrando, né? E eu fui convidado, né, para ser saxofonista, para tocar dos momentos. Então esse foi um trabalho que me abriu muito horizontes, né? Porque é um evento de peso, de nome, né? Só gente grande, né? E tinha um lugar, tinha uma média de 5.700 pessoas, eu acho, no evento, né? Muito legal. Aí ele entrou em contato comigo, conversamos, e fechamos. Depois eu passei para a Terra Produtora, com a L de Freitas, que está comigo desde 2019, que produziu o meu show no meu Brasil Concerts. Isso. E fechou comigo, né? A despesa, tudo, o cachê. Foi muito legal. Aí fiz um network, conversei com muita gente, contato com bastante pessoas aí nesse meio. Gente no mercado. Né? Sempre tem contato. E agora já aproveitar, se você puder, eu fazer já um convite, claro, né? Agora começa, agora em junho, a festa do Padroeiro de Macaé, que é São João Batista. Isso. Né? E já é o 3º ano que eu participo, né? E dia 22 estarei lá fazendo meu show.
Então, às 21 horas e 30 Legal, minutos. legal. Todo mundo prestigiar a festa de São João Batista, que é uma festa linda. Festa tradicional de Macaé, que antigamente chamava Festa do Serrote, né? Isso. Hoje não é mais do Serrote, né? Mas continua sendo uma festa muito tradicional. Tem comidas típicas, sorteios, brindes. Então tá todo mundo convidado, vai ter meu show, vai ter show de outros artistas macaenses. Esse ano eles priorizaram para os artistas de Macaé. Isso. E eu acho muito legal isso, dando essa oportunidade pra gente. E é um show que eu amo muito fazer, porque eu envolvo muito o público, gosto que o público cante junto, são músicas de repertório bastante eclético, nos anos 80, algumas coisas atuais, né? E a galera vai ser um túnel do tempo. Então, fica o meu convite. Você pra gente fechar, você já tocou em casamento, em festa corporativa, evento de empresa fechado, já tocou em bar, pelo couvert, enfim, todo esse roteiro. O que não pode faltar? Que é o que eu vou pedir para você tocar. Eu imagino que a turma perturbe com o Dire Straits. O que não pode faltar? Cara, Aquela do Blade Runner, do filme Blade Runner, o pessoal não pede não, né? Não, porque assim... Tem aquele solo de sax fantástico. Rapaz, eu dei muita sorte na noite de nunca ninguém ter me pedido tocar essa. Nunca, que é o que né? ninguém gosta. E aquela música música ninguém gosta. O Careless, né? Do George Michael. Careless Whisper. Gosto muito. Essa deve ser a campeã, né? A pessoa, ela estava no meu repertório. Esse ano ela não vai estar mais. E né? o Little Strake também. Essa deve rolar muito, rolava muito, né? Mas à noite quase ninguém me pedia muito, não. Né? É mesmo? Eu até gostava muito, porque às vezes as pessoas não entendem muito. Acho que o músico é obrigado a tocar tudo que pede, né? E não é assim que funciona. A gente toca ele tem que estar com a música aqui. A gente pode estar ali com a música ali e tal, né? Mas não é assim, né? Mas sempre toca, né? Mas assim, é muito... varia muito, né? Escolhe então um teaser de uma aí pra gente fechar. Cara, vamos aproveitar que... afinal de contas a gente está conversando com um músico, trouxe um instrumento, a gente tem que botar ele para trabalhar, né, Ed? Pois é. Poxa, posso fazer uma propaganda no meu Instagram aí? Pode, claro, pessoal, por favor. Se vocês quiserem aí... Eu estava até esquecendo, pô. Acompanhando no Instagram, Anderson Aprígio Sax, curte lá, tem muito vídeo meu de música, as minhas agendas, minhas programações, né? Está no Facebook também? Facebook também, Anderson Aprígio, no Instagram, Anderson Aprígio Sax. Isso aí, maravilha. Aproveitar que hoje é o dia dos namorados, né? 12 de junho, o amor está no ar. Está no ar, maravilha. Vamos fazer... Pensar aqui. Vamos fazer Tom Vinícius, né? Eu sei que vou te amar, Tom Jobim, essa música é legal, né? Bacana, hein? Vamos fazer aqui. Bacana, hein? Vamos ver aqui. Ajeitar. Olha pra lá, pra cá. Não. O público tá ali, ó, então, naquela câmera ali. Show. Então vamos lá. Vamos fazer Eu Sei Que Vou Te Amar. Essa música é muito boa, eu adoro essa música.
música é fantástica, né? Anderson Aprígio, sucesso, Música. talento macaense. Cara, parabéns Obrigado. pelo teu talento, por essa musicalidade toda, por uma história de vida tão bacana e por estar compartilhando isso com as crianças de Macaé, porque você dá musicalização em escolas da rede pública de ensino. Também. Olha, a Rede Municipal de Ensino de Macaé tem um profissional da música, do talento, da qualidade de Anderson Aprígio, Exatamente. ensinando as nossas crianças. Que coisa Tem um fantástica. trabalho Cara. em 2 escolas, que é o Paulo. Eu trabalho em 3 escolas. Né? Eu trabalho no Colégio Atlântico, né? Isso. Já trabalho desde a fundação e trabalho no Colégio Paulo Freire, no Lagomar, com a diretora Simone, Carla, Abraço, Pueblo. Simone. Abraço para Simone, que a gente é amigo há anos, né? Trabalho no Botafogo também, que tem lá a diretora Aline, Grace, Ana Lúcia, e são 2 diretoras, né, que apoiam muito, que quer muito que essas crianças tenham uma oportunidade, né? Então esse coral que eu faço com eles é muito legal, além do trabalho do Colégio Atlântico também, que eu sou muito apaixonado, que tenho a oportunidade de fazer muitas coisas bacanas com as crianças, seja com flauta, canto, as oficinas que apareçam, né? E tive essa oportunidade de entrar, né, no processo seletivo, e foi muito legal, né? Eu fui bem recebido, né? E atualmente também estou desenvolvendo a parte de coordenação pela CEMED. Não sei se me permite falar que eu recebi um convite na ocasião da Leandra, né, para assumir a coordenação, para poder dar um apoio, né, dar uma ajudada nos setores de banda. E ela me acolheu muito carinho, né, me deu carta branca para poder ajudar a desenvolver as coisas, a organizar. Isso é legal. Né, e é uma pessoa muito querida, que tem uma amizade de muitos anos, né? Eu prezo muito pela amizade nossa. E fiquei muito feliz da rede poder estar dando essa oportunidade para mim, levar o meu conhecimento para as Compartilhar crianças. com as crianças. Para ter uns jovens com a mente aberta, que ame o que faz, que ama a arte, que ama a cultura e que a escola pública é vida. Salve Deus. É isso aí. Anderson Aprígio, muito obrigado pela tua presença, parabéns, sucesso sempre. Gente, é isso, Culturando é isso, falar da cultura de Macaé, dos agentes, dos atores, dos protagonistas da cultura da nossa cidade. Eu agradeço muito ao Anderson e agradeço a você que esteve com a gente durante esse tempo. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, com certeza. Um forte abraço e até lá!